Senhoras e senhores, direto dos estúdios da TV Funorte, estamos de volta com mais um Podwine, né não, Luquinhas? Estamos de volta. Eu, Frank e minha sombra, que o pessoal tá falando aqui, minha sombra. 2 horas para consertar essa sombra de Lucas, se não consertou, aí, deixa ela aí. Deixa ela tá aí, fazendo faz mal? parte. Não tá fazendo mal. Até o final desse episódio, desbloqueia a sombra do Lucas. Então, nós estamos agora com uma convidada especialista. Minha conterrânea, lá de Monte Azul. Você tem que apresentar ela, Frank. Antes, um beijo para Monte Azul, nossa cidade. Kátia, seja bem-vinda, Kátia. Tudo bem? Tudo bom, querido? Joia. Mas aqui em Montes Claros é Catita mesmo. Lá é Kátia. Hoje ficou, né? Trouxe esse Catita pra cá e pegou. Mas Catita, eu tive a impressão que era seu nome artístico, é isso mesmo? Isso. Na verdade, começou Monte Azul, você sabe, né? Eu até tava um podcast esses dias explicando isso, que o meu nome é porque na época tinha muita Kátia. Na época eu tinha um ginecologista aqui em Montes Claros, chamava Kátia. E aí, cidade pequena é assim, o povo vai imitando, né, um do outro. Aí na mesma época minha, na mesma sala, tinha muita Kátia. Então era Catinha, outra Cationa. Aí eu ficava sempre Kátia relacionada a meus pais. Kátia, filha de toda madeira. Kátia, filha de Nenzinha. Eu lembro realmente Catinha e o pessoal te chamava de Kátia, Cationa, porque você era mais alta. E aí ficava esses nomes assim. Aí quando foi um dia, a novela, tinha uma Kátia que chamavam de Catita. Aí Newton falou... Meu tio Newton. Seu tio falou assim, aí ó, Catita. Resolveu o problema. Aí ficou. Aí trouxe pra cá já o Catita e ficou. Aí foi quando eu conheci Lucas na faculdade. Eu já conheci lá, já me conhecia já como Catita. Mas lá em Monte Azul você já se destacava nessa questão musical, você já tocava muito bem, participava, você falou que Newton aí tinha o Adonai lá, que era o pessoal da igreja que tocava. Eu comecei, como muitos músicos e artistas começam sempre na igreja, a maioria. Porque é lá que a gente tem espaço, né, que é muito difícil você já, tipo de cara, já tocar numa banda, alguma coisa assim. Então, inicialmente, a gente começa sempre na igreja, e aí foi lá no Grupo Adonai que eu comecei aos 10 anos de idade, tocando teclado, e aí... Isso, tocava teclado, né? Aí eu fui aprendendo sozinha violão, bateria, aí fui desbravando os outros instrumentos. Você é autodidata nessa questão. Digamos sim. Porque tínhamos a impressão que alguém da sua família já tocava, tinha te ensinado. Você acredita que ninguém... Lá em Monte Azul nós tínhamos essa impressão que... Ninguém, nem parente, nem derente. Ela tocava muito bem, toca até hoje, Tanto tempo Lucas. que eu não escuto parente nem derente. Nem parente, nem derente. É que você tocava muito bem naquela época já, né? Hoje nem se fala, mas na época você desenvolvia sozinho e não tinha internet, assim, com essa facilidade que nós temos hoje. Era na revista. E no ouvido, né? Mais difícil. Na casa da amiga minha, ela fazia aula de teclado. Ela estava passando uma música lá, que ela ia passar na professora, e aí eu fiquei olhando para ela, e quando ela foi tomar banho para poder ir, o teclado ligado, eu toquei a música. Eu executei igual ela tinha executado. Lógico, não assim, né, com as 2 mãos e tal, mas o solo da música eu fiz. Aí eu cheguei pra minha mãe, ela já chegou, já desligando igual que as meninas quando perdem o jogo. Não vai brincar mais, não. Puxou a tomada e foi tomar banho. Quando eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei assim, eu quero fazer aula de teclado. Aí ela falou, você vai desistir, é longe, eu não posso na hora te levar e tal. Aí a mãe dela, tia Sueli, Zé Carlos, aí foi e me levava para as aulas com a filha. No primeiro dia, era tão impressionante que quando eu olhei para partitura e aqueles pontinhos pretos, é como se era familiar para mim, na minha cabeça. Então eu passei, no primeiro dia, eu consegui, segundo a professora, a entender, compreender coisas que alunos lá levavam meses para entender. Então no primeiro dia eu já fui pro teclado. Ela ficou assim, então, ela falou assim, não, me levou pro teclado e falou bem assim, aquelas notas que eu te ensinei na partitura, os nomes dela e tal, nós vamos executar ela aqui no teclado, explicou como é que eram as teclas, e aí eu já falei assim, tipo assim? Aí ela falou, E aí, nesse dia, ela já ligou pra minha mãe e falou assim, compra o teclado, porque a menina, ela tem o dom. Tem a manha. Tem o dom. Aí, minha mãe fala que foi um pedido que ela fez, né?
Eu sempre Na igreja quis ele aprender a tocar. Eu tenho uma certa dificuldade também, muito eu grande, tentei. na verdade, de compreender aquilo. Aquilo para mim parece que tá tudo assim, ó, Ah. embaralhado. Eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas eu sempre quis aprender a tocar violão, especialmente quando eu conheci Catita. Ela tocava violão, nós íamos para as farras, né? Que a gente é da farra. Tomando cerveja e ela tocando as músicas pra gente e tal. Era maravilhoso. Eu sempre quis aprender violão, mas eu sou péssimo nisso. Você aprendeu também nas aulas Aí, ou não. Aí, a autodidata? única aula que eu fiz assim foi de teclado. Depois, com o tempo, eu já tocava na igreja. Eu quis fazer instrumento de sopro, eu entrei na filarmônica. E aí eu toquei clarinete e comecei a tocar sax tenor, né? Isso lá em Monte Azul. Em Monte Azul. Só que o restante, violão, bateria e tal, foi tudo assim, de curiosidade mesmo. Meu irmão comprou um violão para ele e esse violão ficou lá parado. Aí eu comecei a ver aquele violão e comecei, tipo assim, pensar se eu transferisse a nota de como era o teclado, né? Porque as notas hoje, as notas são formadas por exemplo, Dó. É formado por Dó, Mi e Sol. Eu fiquei assim, será que no violão é assim também? E aí descobri o nome das cordas e comecei a fazer as notas sozinho. Só que não era como eram os acordes mesmo. Entendi. Aí foi... Pelo ouvido. Foi Newton que na igreja que falou assim, não, você vai fazer assim, sabe? E tal, me arrumou uma revistinha lá e eu meti o pau. E hoje, você tá profissional aí, tocando em vários lugares. Você que escolheu seguir só o instrumento de corda ou se você não tem uma preferência entre eles? Não, porque na verdade, quando eu comecei a faculdade aqui, eu comecei a ter que tocar para poder pagar, né, pelo menos as farras. E aí eu ia nos bares, o pessoal da sala minha mandava os papeizinhos para me fazer palhinha. E aí eu ia. Aqui o pessoal toca mais violão, né? Mais violão. Mais violão em bar. E acabou que eu fui ficando assim. E acaba que eu acho que digamos, o formato de bar é muito voz e violão. Difícil, tipo, você vê um lugar, tipo, alguém fazendo tipo assim, um teclado e voz. É difícil. Sabe, assim, é difícil. Apesar que aqui tem uns forrós também, uns que o povo vai... Assim, bar mesmo, né? Barzinho. Barzinho, a MPB, que na época, quando eu comecei a cantar, era muito forte, né? MPB era muito forte. Hoje não tanto, mas na época o MPB dominava e era voz e violão. E hoje seu trabalho é só a música? Só no sentido assim, você trabalha com música ou você também se formou? Foi colega de Lucas? Foi colega. Formei em Direito na FUNORTE, 2012. Egresso aí, ó. Aqui só tem egresso de sucesso. Nós trouxemos aqui João aí, Paulo, Cátia. Na época eu fiquei muito na dúvida, né, do que seguir e tal. Se eu ia seguir a carreira jurídica, mas o Lucas sabe, eu nunca fui muito... digamos, eu acabei formando para eu ter Uma graduação. Uma graduação mesmo. Mas eu fui convencida de que eu era muito boa na argumentação, mas a pessoa que fez isso comigo, né, que me convenceu, tem a argumentação melhor que a minha. Ele te convenceu a fazer isso. Ele me convenceu a fazer direito, meu irmão, porque a gente tentava medicina, os dois. Aí ele falou, não, você tem que fazer direito e tal. Aí ele acabou que eu passei a medicina. Acho que ele estava querendo, né? E quanto que a carreira musical ficou... Igual eu e Frank aqui. Eu e Frank viramos podcaster, nossas irmãs são médicos. Alguém deu certo na vida que não foi a gente. Não fomos nós. A gente sempre fala isso porque é uma verdade. Quando que ficou profissional mesmo a carreira? Tô vivendo só disso, virou uma coisa de agenda? Eu formei em 2012, eu já cantava, né? Alguns bares, poucos, Boca de Pito e Quintal. Acho que tinha Mapa de Minas. Quintal era muito bom. Quero Pizza, que eram os bares que tinham assim na época, né? Aí, e cantava numa banda baile. Sim, eu lembro. Na verdade, era uma banda de axé, que esse dono tinha essa banda de axé chamava Axé Alinhada, e tinha outra banda de forró que chamava Cavalo de Troia. E ele juntou essas duas bandas e fez uma banda baile, que chama Espelho Mágico hoje. E aí, eu cantei até quando eu saí da faculdade, quando eu formei, né? E aí fui, tipo, digamos, seguir minha carreira. Aí tentei um concurso, fui até bem no concurso, passaria, mas foi cancelado por causa de alguma coisa que teve lá, um problema. E aí você sabe como é que é, né? Acabei de formar, vou fazer um concurso onde BH. Aí você vai lá para BH, você quer de avião, sabe? Você quer, como é que fala? E sair, curtir a noite, tudo e tal. Aí eu voltei de lá quebrada. Aí foi cancelada a prova, eu falei assim, lascou.
Não vou que eu fazer. faço agora? Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Aí eu falei assim, desisti de concurso. Porque os que me interessavam, assim, era outra cidade, eu queria ir para curtir mais do que para fazer a prova. Eu fui de ressaca fazer a prova. Aí eu não tava muito nessa onda, não. Aí eu falei assim, vou começar a cantar. Assim, de verdade, assim, de correr atrás de show e tal. Aí eu comecei a cantar nos bares, aí quando foi um dia eu precisei de alguém para tocar comigo. E aí Neto, que era minha dupla, namorava uma amiga minha, né? Inclusive namora até hoje. Mas aí eles tinham acabado de mudar para cá, para Montes Claros. Aí eu falei assim, eu tô precisando muito de alguém para tocar para mim, você não quer tocar? Não tô achando. Ele falou, não, eu vou. E eu tinha um carrão, aí ele foi e tocou lá comigo. Ele nunca tocou. Aí todo mundo começou, nossa, combinou demais as vozes e etc e tal. Então aí veio o Catita e Neto, o projeto, né? Que deu muito certo, graças a Deus. E aí eu decidi, não, vou viver disso mesmo, que é o que me faz feliz, de trabalhar, para não trabalhar todo dia numa função de que eu tenha que, né, ficar feliz só quando eu ficar doente, para não poder ir, né? Não vou ser feliz assim. Então, eu prefiro trabalhar igual quando eu saio hoje, eu vou para tocar, eu saio feliz com a minha cachorra, a minha esposa assim, ela tô indo trabalhar, feliz, né, de estar fazendo o que eu gosto. Aí, por isso que eu optei por cantar. Embora muita gente ache que não é profissão, né? Fala, mas você trabalha aqui? Não, eu canto, mas assim, mais alguma coisa? Então, assim, resumidamente, eu vivo de música. Não. Eu vivo de música é meu trabalho. Na verdade, não é nem algumas pessoas têm esse preconceito, mas também pela dificuldade de você conseguir viver de música na região nossa. E eu também acho que a quantidade de pessoas que utilizam a música como hobby, né? Como uma renda extra, digamos assim. Tem ali um trabalho CLT e à noite toca para ganhar uma renda extra. Às vezes a gente até nos entristece. Eu comecei com o Álvaro Vicente, ele falando que é muito difícil viver de música aqui no Norte de Minas, né? Por mais que você tem que ter uma... Eu vejo uma grande vantagem em você, porque você consegue tocar em vários estilos, né? Você falou aí, você tocou axé, você tocou forró, você toca MPB, o sertanejo, que aqui na nossa região é muito, muito forte, né? Então, você tem essa facilidade de se apresentar em vários locais por conta disso, né? Por causa do estilo, né? Diversificado. Né? Embora hoje eu tenho... Hoje eu não tenho não um estilo, mas eu falo que o meu nicho assim, é retrô. Porque eu toco um axé retrô, eu toco forró mais retrô, eu toco sertanejo retrô. Tipo assim, tudo aquilo que gerações novas e mais velhas todas conhecem, porque música boa não tem idade. Não tem idade. Música boa não tem idade. Então, assim, eu foco muito nisso. Eu vou tocar uma música boa ali, tipo, é antiga, mas eu sei que todo mundo vai curtir, porque é uma música boa. Porque música hoje, as músicas de TikTok, ela é boa agora, aí passou um mês ela já não é tão boa. Ninguém nem lembra mais. Ninguém nem lembra mais dela, entendeu? Igual Los Hermanos, ninguém lembra, né? Nossa. E você tem um lugar fixo, você toca ou a agenda fica aberta, as pessoas vão te chamando? Fica aberta e aí vai diversificando. Eu gosto muito de tocar em bar, então deu dia 20 mais ou menos do mês, eu já começo a ser procurado ou procurar os bares para fechar para o mês que vem, entendeu? Nas cidades em volta também você toca? Então, cidades em volta, eu tenho um probleminha em viagem, porque quando eu tocava na banda Espelho Mágico, eu viajava muito, e aí eu passei alguns perrengues, alguns medinhos. Passa algumas raivas, medo, né? Mais medo. Aí, assim, eu falo que para eu tocar fora, tem que ser muito compensador financeiramente. Entendi. Porque, por exemplo, num sábado eu faço média de 3, 4 shows. Num sábado? Claro que tem alguns sábados que eu faço 2, mas assim, a maioria das vezes é 3 a 4. Então, para eu tocar em uma cidade, né, que eu tenho aqui transporte, né, tempo e tal, eu tenho que ganhar pelo menos uns três shows daqui, entendeu? Entendi. O gasto é maior, o desgaste também. E aí, às vezes, fica inviável. Mas eu tenho show esse ano, né? Vai ser, acho que setembro. Eu tenho Taiobeiras e em novembro eu tenho Pirapora, mas assim, programado, e é assim, eu vou pra lá, mas eu vou pra ficar, entendeu? Mas não é só pra tocar. Não, eu vou pra lá. Tocar é a desculpa. Eu vou curtir lá
em Itaiobeiras, meu irmão, eu tenho um irmão que mora lá, né? Então hoje eu vou aproveitar e visitar, já curtir lá, ficar um domingo de churrasco com ele lá. E em Pirapora também tem um amigo meu que mora lá, e aí a gente vai pro sítio da família dele. Você citou sua esposa, ela trabalha com música também ou não? Não. E aceita tranquila a sua carreira e tudo? Ela não tem nem... Ela me conheceu assim, né? Não tem o que falar, né? Mas eu sou muito profissional no que eu faço. Não, você não vai me ver tocando em bar, bebendo, porque é meu trabalho. Claro, uma vez ou outra, no último show ali da semana, depois de 10 shows, por exemplo. Aí você vai pra casa já, você tá ali a última meia horinha, e você fala assim, não, me dá uma cerveja, aí também ela fica até o final, no copo. Só pra falar com a Então tem que comprar um copinho daqueles térmicos, né? Pra segurar. E igual a gente vai ter que segurar agora, Frank, que nós temos que ir pro intervalo. Cátia, nós estamos na televisão, e na televisão tem intervalo. Acompanha aí a programação da TV Funorte, e daqui a pouco a gente volta. Já a gente está de volta. Bora! E voltamos do intervalo. Vocês viram a programação da TV Funorte, que é 38 vezes melhor do que a nossa. Bem melhor do que nós. Muito melhor. Quem somos nós? E tem uma coisa boa nesse podcast, que são os nossos convidados. Isso é verdade. São excelentes. E a nossa convidada, Frank, ela também já... Isso aqui é informação. Ela também já se aventurou na área empresarial. É verdade. Ela já foi dona de boteco, de bar. Foi mesmo? E Onde? eu Aqui? ia muito nesse bar com minha esposa, com Jéssica. Verdade. Eu fui muito lá em 2015, 2016. Como é que era o nome desse bar e como é que foi essa experiência? E onde era esse bar? Chefão. Chefão, onde ficava? A gente, não sei porquê, mas levamos o movimento para aquela região ali, que na verdade, Mestre Fininha não tinha nenhum bar. Eu pensei, Bull, São de Acabu. Sei. Lá tinha uma academia que chamava Femini, Academia para Mulheres. Lembro, era só. Era um pontinho na frente, Ah, tá. do lado do ISB. Sei Então a onde gente que é. inaugurou uma semana depois, Ricardo inaugurou o ISB. E bombou. O Mestre Fininha bombou. Foi assim, foi top. Lotou. Top. O povo via pra lá e falava assim, gente, parece que eu tô lá na Savassi, tipo assim. É uma galera bacana, uma galera... E o ambiente era bacana, não sei explicar.
era a maioria das mesas fora do bar, tipo igual boteco mesmo, esse botecão, mas tinha um tchan, não sei, O que é a mais? um que a mais que uma galera O muito local, bonita, eu né? acho, assim, o local era novidade, né, diferente, e o ambiente agradável, músicas, assim, na minha concepção, agradáveis. Eu ia muito lá, muito com Jéssica, tomar uma cerveja, os tiragostos, tinha uma costela com molho barbecue. Não, e tem isso também, a diferença, porque você abre um bar, a primeira coisa que você pensa assim, tem que ter cerveja gelada, né? E isso não faltava, porque tudo que você faz, você tem que ter o diferencial, né? Então, quando aí você fala assim, não, eu vou no bar, mas lá tem uma cerveja muito gelada. Não, isso é obrigação, não é um atendimento, não, é obrigação. A comida é gostosa, é obrigação. Mas nisso tudo tinha muito amor, não sei te explicar como que era feito. As comidas, embora carne de sol com mandioca, a gente ia cansar de ver em todos os lugares, mas lá era diferenciado. Não é porque era meu o bar, nem nada não, mas era diferenciado. E acho que a proximidade que eu tinha com os clientes, de tipo, sair de mesa em mesa, bater um papo, perguntar como é que tá. Pessoalmente. Também acho que era um diferencial. Você estava lá todos te os ver dias, e né? saber, né? Todos os dias eu estava lá, todos os dias eu participava de tudo, da hora que fazia a comida. Porque eu escolhia o cardápio, da forma que era para ser feito, entendeu? Tanto é que o prato nosso, assim, carro-chefe nosso lá era almôndegas do chefão. Aí você pensa, nossa, mas almôndegas, mas era as almôndegas, assim, era maravilhoso o prato, perfeito. E foi eu falei assim, eu quero almôndega com a carne moída assim, com molho assim e tal, com queijo. E aí era, chegar assim, não, porque eu não gosto de almôndega, não vou mandar pra você, se você não gostar, você não paga, não. Todo eu só mundo comia, não pode trazer outra. gostava. Nossa, era muito maravilhoso. A gente focava muito nisso. Tinha que ser bom, mas tinha que ser muito bom. De Qualidade. gostoso, assim, de você fechar o olho e falar assim, nossa, isso é uma coisa boa, né? Porque, igual você falando, carne de sol com mandioca, todo bar lugar tem. todo bar tem. Mas aí era um carne de sol com mandioca diferenciado, com muito amor. E ficou quanto tempo lá? Acho que a gente abriu em 2015 e fechou em 2016. Não ficou muito tempo, porque no ponto tinha um problema com a proprietária. A proprietária não solucionava o problema e aí ela bateu o pé para renovar o contrato. Aí acabou que a gente teve que procurar outra. A gente foi para onde era o Dona Nove, Catrumano. Ah, sei. Esqueci o nome daquela avenida lá, perto do Major ali. É a avenida lá do Major lá. E aí a gente mudou para lá. Francisco Gaetan. Aí quando foi para lá ficou pouco tempo. E a gente logo fechou. Sua carreira, você que gerencia ou tem uma pessoa que cuida dessas coisas, a agenda, ou é tudo com você mesmo? Por enquanto sou eu, mas agora, a partir de agosto, vai ter uma pessoa para gerenciar essas coisas, porque às vezes aconteceu recentemente, uma pessoa me ligou, aí estou descendo o carro, aí com o trem na mão, entrando dentro de casa, a pessoa está assim, você quer de show? Eu falei, você tem um WhatsApp? Você podia me mandar? Aí entrando dentro de casa, a cachorra me puxando, e aquela coisa toda. Aí depois eu fui mandar, ela não me mandou nada no WhatsApp, eu mandei para ela assim, tudo bom, a Catita aqui, te mandei, ela falou assim, nossa, que você não me tratou muito bem, eu falei assim, não, eu tava chegando com o cachorro pulando em cima de mim, por isso que eu pedi para você entrar em contato pelo WhatsApp, que era melhor. E por ser eu, aí impacta, entendeu? A pessoa não espera. Eu acho que a pessoa quer ser atendida por me entender da melhor forma possível, e com certeza tem que ser mesmo, mas a pessoa não consegue entender, tipo assim, eu tô em uma, né, então aconteceu alguma coisa, sei lá, imagina, minha avó morreu, eu vou atender oi, tudo bom, como vocês estão, o que você deseja, então assim, acho que tem que ter uma pessoa responsável para isso, e agora em agosto vai ter uma pessoa responsável para lidar com essas questões de agenda e tal. Porque os sertanejos, eles têm os famosos escritórios, eu não sei se aqui em Montes Claros funciona aqui, que são escritórios mesmo que cuidam da carreira O pessoal das agências, né? Igual nós temos a nossa produção. Assim, aí tem por exemplo, tem a CIA Produções que eles tomam conta da carreira Ser Samba, Vitinho Imperador, eu acho que DJ Gil Mendes, não sei. Mas assim, sempre quando é evento deles, esses aí sempre estão, entendeu? Porque igual você falou do bar, que ela teve, da carreira dela,
pra gente que tá ou no bar, indo lá no bar, ou te ouvindo tocar, é entretenimento. Você trabalha, né? Vocês estão trabalhando, por mais que você falou, lá no bar tinha um clima que você ia, mas é no trabalho, o clima agradável, mas você estava trabalhando. Né? Tinha que ser profissional e talvez por isso a pessoa te ligou e achou que você não... É muito ruim. Porque às vezes a pessoa te conhece já. E eu tenho entonação de voz, assim, pesada. Eu falo forte. É de mim, não é assim. E às vezes as pessoas confundem o que eu falo com grosseria, por não me conhecer. Assim, nossa, do início eu achei que você era grossa. E não sei o quê. Eu falei assim, mas ainda, graças a Deus, a impressão nunca é a primeira que fica, né? A primeira impressão que fica. Quando você conhece a pessoa, no decorrer... Porque já falou assim, a primeira pessoa que fica. Mas fica para a pessoa que não quer realmente conhecer. Quando a pessoa quer te conhecer, ela te conhece, sabe que você não é aquilo. Mas eu realmente... eu tenho esse problema que as pessoas acham que eu sou meio grossa, sei lá, por causa da forma de falar, entonação. E isso é verdade, quando liga para você, é um tom de voz. Inclusive quando você canta. A primeira vez que eu vi você cantar, me impactou. A voz dela é muito parecida, eu acho, né? Com a Diana Carolina, né? É bem parecida, eu acho. Eu acho muito engraçado que quando eu canto MPB, uns falam, nossa, parece com a Diana Carolina. Aí quando eu canto sertanejo, o povo fala assim, não, lembra da Marília Mendonça. Aí quando eu canto axé, o povo fala assim, nossa, Daniela Mercury. Então, assim, eu acho que o sentimento, você estava aberto naquele momento, era da Ana e tal. Eu já fui querendo ouvir a Ana Carolina e ele achou a Ana Carolina. E recentemente nós tivemos a pandemia. Como que foi para você, como artista? Assim, eu sei, porque a gente conversou nessa época, nós nos reencontramos nessa época, na verdade, né? Na pandemia, você morava lá perto de casa. E como é que foi para você, assim, lidar com tudo isso? Todo mundo sofreu, mas que pareceu que parecia que algumas classes elas ficaram meio que esquecidas. E os artistas, os músicos, foi uma delas. Para mim, eu acho que a nossa não foi nem esquecida, foi violentada, né? Porque muitos artistas suicidaram, muitos artistas desistiram, muitos artistas ficaram, tipo assim, pedindo. Porque foi, imagina, a sua renda é essa, e simplesmente você não pode ter, e não só porque muita gente, na época que o pessoal voltou a trabalhar, a gente não pôde voltar, e mais que isso, a gente foi impedido de trabalhar. Aí foi muito pesado, muito pesado. Igual eu falo, eu tenho sorte que eu morava com os meus pais, na época, né, eu morava com os meus pais, e na época minha esposa, ela trabalhava, né, no supermercado, que era tido como essencial. Então, ela continuou trabalhando. Mas, na época, eu lembro que eu não consegui auxílio. Não consegui nada. Tipo assim, eu fui, igual eu estava falando, eu tive a sorte disso, de morar com os meus pais e minha esposa ainda trabalhar. Mas muitos que viviam e não tinham com quem apoiar, né, família e tal. Eu sei até de um casal que ambos são músicos, né, e eles ficaram de forma desesperada, assim, com o filho em casa, passando necessidade. Você pensou em desistir, mudar de profissão? Assim, embora eu amo, igual eu falei, eu vou trabalhar sempre amando, mas como acho que todos os setores você esbarra sempre com pessoas que não sei se querem atrapalhar ou se não estão, mas ou é provação que faça que você pense. Então, até hoje eu penso sempre em desistir. Esse mês passado eu pensei em desistir. E a vida da gente é assim, a gente sempre pensa. Porque na pandemia teve uma época que parecia que não ia acabar, não, Lucas. Parecia que você não tinha perspectiva nenhuma. E se acontecer de novo? Fica nessa cabeça. E se acontecer de novo? Nossa, eu parei de maquiar por causa da pandemia. Porque, você lembra quando tava tendo aqueles decretos? Aí, tipo, liberava. Aí liberava e Catita, vim tocar aqui, não sei o quê. Aí eu arrumava, não sei o quê. No que eu tô descendo, aí, Catita, saiu o decreto de proibiu. Aí, tipo, já arrumado, começava a chorar. Lá pra casa. Aí, foi assim, ficou muito tempo, assim, sabe, nessa luta de tipo, de eu ter que parar, e eu comecei a ter crise de ansiedade. Aí, por exemplo, quando voltou mesmo, eu ia pro show, aí eu começava a ter crise de ansiedade dentro do carro, eu tinha que parar em um lugar
pra mim me recompor. Aí pronto, meu rosto já tava todo... a maquiagem já tinha toda coisada, eu tinha que lavar o rosto e tal. Aí eu falei assim, não, eu vou usar mais maquiagem, não. Aí eu fiquei um tempo lá, eu fiquei muito tempo sem usar maquiagem. Era traumatizante. Eu não sou músico, pra mim, voltou ontem esse negócio de barzinho, de você dar em festa, pra mim, voltou ontem, sabe? Mas aquela noção, Você parou por questões de segurança nacional, né? Você beber era um problema pro Brasil. Tô falando aglomerar. Não, sim. Não, o mais engraçado foi isso. Aglomerar, estar em festa, ir no barzinho, coisas normais. Eu falo que a gente foi muito pior, porque, por exemplo, liberou os barzinhos, abriu, liberou, mas não liberava música ao vivo. Aí eu ficava assim, gente... O que tem? Porque eu penso que para qualquer coisa que você faça, principalmente um decreto, você tem que ter dados, você tem que ter um porquê de estar fazendo aquilo. Mas era totalmente descabido, totalmente sem nexo. Aleatório. Porque como é que eu e mais 3 pessoas podemos sentar numa mesa, mas o fulano tá ali no palco, tá muito mais longe que eu e Lucas, ele não pode cantar, ele não pode trabalhar, entendeu? Agora eu posso aqui tomar uma com meus 6 amigos juntos e não pode... Ué, não entendo, não. Aí teve uma época que proibiu sentar mais de 4 na mesa. Eu falei assim, gente, mas vem 5 num carro. Vem 5 num carro, mas essa pessoa não pode... Não, porque vai contaminar, mas elas vêm junto pro carro. Elas vão embora junto. As pessoas vão ao banheiro, as pessoas... Aí começou... Tanto é que eu tive uma briga ferrinha com essa questão do secretário de saúde, secretário, prefeito, tudo. Eu cheguei a me expor. Eu lembro. Se não me engano, eu vi você numa reportagem. Digão também, que era dono do pub, como é que era o nome do bar dele? Lugaia Pub. Teve uma galera que se reuniu, você fez parte também. A gente fez manifestações, porque a gente queria ter o direito de trabalhar, né? O direito de trabalhar. Façam-se regras para que aconteça. Mas que aconteça, entendeu? Não, impedir o trabalho da pessoa. Entendeu? Aí, não, vamos supor, não, vai ter, você pode trabalhar, mas aí vai ter que seguir tais normas, tais orientações. Sei lá, põe um vidro, mais que aconteça, mas eles fizeram de forma que, tipo assim, era proibido, não podia. De jeito nenhum, entendeu? Aí eu bati de frente demais com isso aí. E eram umas decisões bem aleatórias mesmo. Bem aleatório, idiota. Não, aqui não pode. E sem pensar, e seu depois. Liberou, a gente foi tão bom esse final de semana. Você não vai liberar. Aí liberou, consegui, o decreto liberou. Aí, tipo, foi bem na sexta-feira. Aí não tinha como eles derrubaram, eles tinham que procurar desembargador, essas coisas. Você acredita que o primeiro voo, o cara pegou o voo daqui de Montes Claros para Belo Horizonte resolver isso? No mesmo dia à noite, o cara conseguiu derrubar o decreto. Aí, complicado. De novo, você tocou sexta. Aí eu tinha tipo, acho que 4 a 5 shows no domingo, no sábado, ainda show domingo. Aí falou, não vai ter mais, porque cancelou tudo. Aí foi até sábado, eu tava indo tocar, acho que foi no... Como chama? No Basilão do Centro. E aí eu tava indo tocar na feijoada. Aí eu lembro dele me ligando, assim, eu chorando. Eu parei o carro chorando. E aí fiquei muito tempo ruim com esses trem. E nossa, eu detesto terminar com assunto chato, mas a Camila já tá falando ali, ó. O tempo acabou. E aí ela tá assim, palhinha. Ixi, e eu falei assim, pra não terminar triste, né? Vai ter que dar uma palhinha. Te vira. A capela. Você quer que a gente bate aqui? Não, vou fazer assim. Vou gravar uma música. A música é de um compositor baiano, que Neto, na época, era muito amigo dele. E aí deu pra gente gravar. A gente gravou essa música muitos anos atrás em forró. Não sei nem porquê. A gente tinha um projeto de forró que realmente não deu pra certo, que eu acho que não era pra dar mesmo. Mas tinha uma música que eu falava assim, não, essa música tinha que ser axé. E aí, essa semana que vem, eu vou começar a fazer as gravações de algumas músicas para um EPzinho. E aí essa vai estar. E aí já vou pôr, porque eu acho que a galera já ficar com ela na cabeça. E aí a gente deixa para você voltar para falar da carreira autoral. Músicas autorais, se você compõe, letra e música, tem algum compositor que te fornece músicas? Tem alguns amigos que fornecem, eu já fiz alguns, mas é aquela coisa, eu me saboto muito. Mas eu vou começar a voltar a fazer música e tal.
Prometo. Aí, É ó, igual Instagram, promessa. prometo não me voltar no vestido. Aí Promessa de eu sou muito tímido, então eu tenho muita vergonha de ficar nos stories. Mas vou voltar a mexer nesses Nós vamos trem, fazer stories. Vamos escutar essa música em primeira mão. Eu gostei que ela falou que ela é tímida, ela sobe no palco. Imagine nós. Mas já todo mundo pelado. Pior ainda. Nossa, que pior ainda. Imaginar a Frank pelado. Meu Deus do horrorosa. céu. Tem um pôster meu nu lá. Deixa ela Fala pra cantar, todo mundo, por né? favor. Pra encerrar, a Kátia nos dê uma palhinha. Carta fora do baralho. Catita. Vamos assim. Porque eu não vou tá nem aí, não vou mais me iludir. Correr pros seus braços jamais, já sofri demais. Só vou te dizer, carta fora do baralho hoje é você. Você é minha carta fora do baralho, Frank. E assim, A gente termina mais um Pod Uai. Não, termina não, peraí. Kátia, quem quiser te seguir, te conhecer, Por favor. onde que te encontra? Segue lá no Instagram, @KatitaMoc, KATITAMOC. Segue lá. Segue lá É para isso. as agendas e os shows de Kátia. E os Catita, contatos, né? e Pra os fazer o show de contatos. Catita. Contrate, que é muito bom, e isso eu garanto. O Pod Uai fica por aqui. Fica por aqui, a gente vai ter mais episódios. Vai com a ter mais Catita. episódios com Catita em breve. Siga a TV Funorte lá na @TV Funorte. Siga o Pod Uai na @Pod Uai. Que mais? Siga a Funorte na @Funorte. Vem aqui ser Funorte você também. É isso? Tchau. Tchau.